Então vamos lá. Será que o Brasil tem risco de falir? E por que a gente diz que o Brasil está numa crise complicada? É claro que para a gente falar sobre esse tema eu teria que explicar 2 milhões de aspectos aqui, mas eu vou tentar explicar essa crise do Brasil a partir da lógica da macroeconomia, ou como que a nossa economia funciona de maneira ampla e como que isso afeta os pequenos negócios. Muitas vezes você, pensa ali que o seu setor está em crise, você às vezes trabalha numa empresa e pensa que o seu setor está em crise, e que é incompetência especificamente do seu negócio, pode até ser, mas muitas vezes o problema veio de fora. Muitas vezes o problema foi a forma como a nossa economia funciona e funcionou nos últimos anos. Para entender isso, a gente precisa se lembrar do seguinte: o Brasil, lá no final da década de 90, lá no final da década de 80, então o Brasil 1989 até 1995, a gente passou por uma grande crise mesmo. A gente tinha uma crise hiperinflacionária, Foram sucessões de pessoas tentando resolver isso e todas elas foram complicando ainda mais. Desde os planos do Sarney ali, quando o Sarney, por exemplo, mandou laçar vaca no pasto, porque os produtores rurais não queriam mais vender a carne porque o preço não estava compensando. A inflação era tão grande, para vocês terem uma ideia, que ela superava 1000% ao ano. Imagina isso, Você tinha R$1.000 e no fim do ano não valia nem R$1 mais os seus R$1.000 ali. As pessoas compravam qualquer produto simplesmente para se livrar da inflação. Então, quando acontecia qualquer coisa, chegava num dia aqui, você estava na mesa normal, você pensava, poxa, amanhã eu recebo meu salário, você ia no supermercado e tinha que gastar todo o dinheiro. Esse era o conselho financeiro mais viável, gastar todo o dinheiro. Inclusive, isso fez com que até hoje os brasileiros sejam traumatizados e ninguém tem mais poupança. Para completar esse trauma, um cara, ganhou a eleição lá, ele era o bonitão, o Collor, ele foi lá e ganhou a eleição, falando que o Lula queria fazer o confisco das poupanças e adivinha, ele fez o confisco da poupança, e aí, nessa ideia dele, a inflação, então, ele considerava que a inflação era o aumento de preço dos produtos, a teoria econômica da época não era tão boa ainda para explicar que quando você injeta dinheiro demais na economia, a inflação acontece. Ele foi lá e teve uma ideia brilhante: olha, se eu congelar todo o dinheiro, as pessoas vão parar de ter dinheiro para gastar, como elas vão parar de ter dinheiro para gastar, a gente vai conseguir controlar os preços e a gente vai liberando o dinheiro de novo na economia aos poucos. Ele não considerou o efeito humano, ele não considerou absolutamente nada. A tal da Zélia era maluca e simplesmente o que aconteceu foi que a nossa economia paralisou do dia para a noite, ninguém tinha coragem de fazer investimento, ninguém tinha mais dinheiro para nada, obviamente deu merda. Ele acabou sendo impeachmentado, não só por causa disso, como por conta de N escândalos ali, e terminou de arrebentar a nossa combalida economia, Do Collor aqui, a gente veio então para o Itamar Franco. O Itamar Franco foi o próximo presidente do Brasil que pegou um país completamente destroçado. Então o Itamar, um dos nossos únicos presidentes solteiros, Pegou um país completamente destroçado aqui, E aí ele consegue, com uma equipe muito inteligente ali, criar uma coisa chamada Plano Real. Ainda não era a moeda real, tá? Muita gente confunde o plano real com a moeda real, mas aqui criou a unidade real de valor, que foi um sistema que eles tinham o objetivo de controlar a nossa economia. No começo, R$1 valia até mais do que $1. Então, por exemplo, você pegava $1, valia 80 centavos de real. Eles reestruturaram todo um plano econômico, baseado no tripé macroeconômico e tudo. Meio que o que gira até hoje, assim. Lógico que do nosso tripé já tá meio capenga, A gente precisaria ter o câmbio flutuante, antigamente o câmbio do Brasil era fixo, e a gente precisaria seguir uma meta de inflação. Então a gente precisaria manter a inflação sob controle. E aí, para isso, a gente ia usar a taxa de juros, Então a gente começou a ter uma meta de inflação. E para controlar a meta de inflação, para ela não sair do eixo, a gente vai usar a taxa de juros. E o eixo aqui que a gente está considerando não é que ela tem que ficar necessariamente baixa ou negativa. Uma meta de inflação pressupõe que a gente tem que ter inflação para que a nossa economia cresça. Quando você olha para o Japão, por exemplo, eles não têm inflação, mas a economia está estagnada. E aí criou-se a meta de inflação ali, onde a gente passou a ter essa oscilação, da nossa economia aqui. Sempre em ciclos de expansão econômica e em ciclos de retração econômica quando ela está crescendo demais. Isso foi o norte que nos guiou até hoje. Se essa ideia ainda tá boa, depende, O mundo já mudou, a gente já viu novas teorias econômicas, a gente já viu o crescimento da China, a gente viu o crescimento de diferentes países, cada um deles teve uma filosofia. Mas o Brasil saiu de uma inflação de 1000% ao ano para uma inflação de 1 dígito. Então a gente pode dizer que, em algum sentido, funcionou, De 4 dígitos para 1. De alguma forma, a gente pode dizer que isso funcionou. No começo, quando a gente conseguiu estabilizar a nossa economia, ela cresceu loucamente. Você imagina o seguinte, Se lá atrás você tinha uma inflação tão grande no Brasil que você não conseguia parcelar um produto, então, uma pessoa para comprar uma televisão, ela tinha que ter o dinheiro à vista. Porque se o dono da loja vendesse essa televisão em 12, na primeira vez ele está recebendo o equivalente a R$100, na última vez a inflação teria consumido tanto o poder de compra, Lembra? A inflação reduz
reduz o poder de compra. A nota tá escrito 100 ainda, só que na hora de gastar no supermercado, você não consegue comprar o que 100 comprava. Então, o dono receberia, sei lá, R$10 ou R$5 na última parcela, ou R$1. Não dava. Só de estabilizar a nossa economia, a gente teve um crescimento gigantesco dela, porque a partir desse momento as pessoas puderam parcelar mais os produtos e a nossa economia foi crescendo a passos largos, até que no ano de 2012 a gente chegou no pico desse crescimento. Para vocês terem uma ideia, o mundo inteiro vinha aqui assistir o que o Brasil estava fazendo. A China veio aqui aprender, né? Os Estados Unidos deu uma olhada aqui, todo mundo deu uma olhada no milagre econômico brasileiro, onde a gente saiu de uma inflação completamente descontrolada para um país que crescia. A gente era símbolo de estabilidade, símbolo de crescimento econômico em qualquer lugar do mundo. Você olhava para o Brasil e falava, caramba, como que o Brasil fez isso, né? Esses grandes símbolos que a gente encontra hoje de economias que estão indo bem, era o Brasil lá até o ano de 2012. Independente do governo. A gente pegou lá, depois de 1995, a gente teve o FHC, né, que conseguiu ganhar a eleição, depois ele ganhou a reeleição, mudou a regra para poder se reeleger, antigamente no Brasil não podia. Aí a gente veio o Lula 1, aí a gente veio o Lula 2, aí a gente veio a Dilma 1, né? O Lula estava tão popular, ele tinha 90% de aprovação que ele conseguiu eleger uma sucessora. Aí foi lá pro meio do governo da Dilma 1 que a gente começou a ter alguns problemas. A gente mexeu um pouco na lógica do tripé macroeconômico, a gente errou a mão em alguns pontos, acabou um boom de commodities ali, a gente entrou numa curva meio complicada e a nossa economia se descontrolou lá por volta de 2012. Para vocês terem uma ideia do quão grave é a crise que a gente enfrentou, né? Lógico, Estados Unidos passou pelo subprime em 2008, tiveram uma crise feia lá também, a economia tem dessas, né? Aqui eu não tô tentando culpar ninguém, nem procurar responsáveis não, vou tentar explicar para vocês agora um pouco da crise que a gente vive. Mas aí o que aconteceu? Nesses idos lá de 2012, o Brasil ele tava com um PIB altíssimo, né? Tinha todas aquelas empresas corruptas nossas ali que a gente descobriu que eram corruptas depois, tipo Aldebrecht, Andrade Gutierrez, fazendo obras no mundo todo, mantendo milhões de empregos ali. Essas empresas estavam bombando, o Brasil estava controlando mesmo. O Brasil chegou a fazer aeroportos na Europa, o Brasil chegou a construir portos em todos os países da América Latina, o Brasil chegou a fazer obras nos Estados Unidos, a gente competia de igual para igual com as maiores economias do mundo, produzia bem. Teve um período aqui prévio a isso que tudo que você pegava tinha sido produzido na Zona Franca de Manaus, a gente estava competindo tecnologicamente até com o Japão, chegamos a lançar cópia dos videogames, meio que o que a China fez ali no começo dos anos 2010, a gente fazia lá nos anos 2000. Então a nossa economia está vindo muito bem, produziam-se televisores aqui no Brasil, não sei se você lembra, tinha marcas brasileiras de televisores, empresas brasileiras de tecnologia, né, Itautec, sei lá o quê. Então a gente estava bombando, produzia notebook, produzia nossas próprias coisas aqui, a economia está vindo bem, nosso PIB estava no all-time high, né, na máxima histórica aqui, o PIB per capita brasileiro nunca voltou àquele patamar, daqui por diante a gente começou a gastar mais dinheiro se endividando, a gente criou alguns programas sociais, a gente criou diversas coisas e o Brasil, ao contrário do que dizem, né, o problema nem foi o investimento estatal, é porque eu vou aqui até tirar minha coroinha de liberal, né, vocês sabem muito bem que eu defendo sempre o Estado nas áreas importantes e menos envolvido na economia, mas a gente teve bons acertos no Brasil em empresas estatais. A gente pode dizer que a gente fundou a Petrobras com determinado sucesso, a gente fundou a Embrapa com determinado sucesso, a gente fundou a Embraer com determinado sucesso. É que na prática, o Brasil ele não fez mais tantos investimentos, né? Ele não fez mais tantos investimentos. Ele começou a gastar dinheiro mesmo. Tem uma diferença muito grande em se endividar para investir em projetos, e esses projetos podem dar certo ou não, pode dar errado também do mesmo jeito. Mas o Brasil ele parou de fazer mais investimentos e começou a fazer mais gastos com programas sociais, não somente. Eu não estou criticando os programas sociais, eles foram muito bons em alguns aspectos, né? Universidade, muitos de vocês conseguiram estudar e etc, porque o Brasil fez esses gastos, mas o Brasil foi abrindo cada vez mais mão daquilo que daria retorno no futuro, fez ali fechamento de diversas empresas, a nossa economia foi perdendo essa estabilidade do tripé macroeconômico, a gente foi focando muito mais em desindustrialização do país, investindo mais no agronegócio do que necessariamente na indústria que geraria empregos de mais qualidade. A gente poderia ter juntado as duas coisas e feito uma agroindústria, mas assim, uma dezena e meia de equívocos depois, a nossa economia então, ela não só parou de crescer, como ela começou a declinar, né? Sucessivos escândalos, problemas, instabilidade na economia, impeachment, né? Um monte de coisa, a gente foi tendo problema e a nossa economia, ela declinou. E quando ela declinou violentamente assim, abaixou a nossa qualidade de vida e etc. E com isso, a gente pegou ao mesmo tempo um dos piores fenômenos possíveis que você pode pegar, que era uma inflação subindo enquanto a economia se deteriorava. Então você tem a estagflação, que é quando você tem um cenário de uma economia que ou empata ou cresce muito pouco com a inflação alta. É o pior cenário que um país pode entrar, e aí nisso a gente teve que subir a taxa de juros para poder
remediar isso. E aqui agora a gente vem para o problema mais complicado. Como a nossa economia não estava crescendo o suficiente, a gente estava com diversos problemas, a gente não tinha mais boom de commodities, a gente não teve mais nada. E a gente começou a ter uma economia dependente somente do agronegócio, né? Não que ela é totalmente dependente, a gente produz petróleo, a gente tem indústria ainda, mas assim, simplificação. Então, a gente começou a ter essa taxa de juros cada vez mais alta. Então, a taxa de juros é aquela taxa básica de juros do país, ela chegou, por exemplo, a 18, 20, né, em alguns momentos. Agora ela está em 14,5%. Agora, o que acontece quando a taxa de juros chega em 14,5% ao ano? Por quê? Porque a gente tem que controlar aquela meta da inflação, lembra? Como a gente precisa controlar a meta da inflação, você precisa se lembrar que todas as empresas no Brasil, quando elas vão pedir um empréstimo, elas vão ter que pagar no mínimo 14,5%. Mas não é que vai pagar 14,5%, porque o banco tem que ganhar dinheiro em cima. Então, enquanto na China, por exemplo, você tem 3,5% de taxa de juros, e as empresas se financiam a essa taxa, e nos Estados Unidos você vai ter, por exemplo, 5%, né? 4%, é na banda, 4,5%. Você vai ter 4,5% a 5%, você tem que se lembrar que uma empresa brasileira, ela tem que ser 3 vezes mais eficiente do que qualquer uma dessas empresas aqui, até 6 vezes, dependendo, 8 vezes mais eficiente, para conseguir compensar. Porque aqui na China, o empresário toma um crédito a 3,5%, ele pode ter uma margem muito menor, ele poderia ter uma margem de 12%, né? 12%, ele poderia ter uma margem muito mais baixa. Aqui no Brasil, não. Ele precisa ter, no mínimo, uma margem de 20% para poder conseguir compensar isso. Então, quando ele toma um empréstimo para poder se financiar, e todas as grandes empresas do mundo, elas vivem a partir de dinheiro externo, o Brasil não tem conseguido mais crescer. E ele não vai crescer enquanto a gente não tiver uma taxa de juros menor. Então, independente do que você acredite, ou independente da teoria econômica que você prefere seguir, a gente precisa conseguir fazer esse número aqui, ele diminuir esse número da taxa de juros. Os liberais, eles vão dizer que se a gente diminuir o gasto do governo, a gente vai ter mais confiança do mercado, vai ter mais dinheiro entrando, e com isso a gente vai melhorar o nosso grau de investimento, então as empresas vão poder tomar um empréstimo mais barato. Essa é a teoria. Tem gente que diz que não, que o Brasil precisa sair botando dinheiro mesmo nas empresas e fundando empresas ou investindo em empresas, porque nem todo tipo de negócio é interessante para o capitalismo, né? Tem coisas que não são tão interessantes para o capitalismo investir, porque tem coisa que exige uma demanda de capital muito intensiva. Se você quiser uma indústria de chip no Brasil, a gente vai nascer essa indústria do dia para a noite? Não. Então tem alguma empresa brasileira que tem um horizonte de 25 anos de investimento, né, que ela vai esperar 25 anos para ter retorno? Dificilmente. Então algumas pessoas dizem que o Estado brasileiro precisa parar de fazer gasto com somente programas sociais, investir em universidade, investir em pesquisa, investir em indústria, né? Favorecer, criar crédito barato para as indústrias ou fazer qualquer tipo de coisa. O Estado centralizando esse investimento. Aconteceu em diversos países do mundo, a gente pode dizer até que nos Estados Unidos, de certa forma, né? Se você ler o Hamilton ali, você vai perceber que nos Estados Unidos, no começo, eles eram um país muito focado no agronegócio e depois eles tiveram investimento público e conseguiram realmente desenvolver diversas áreas. E até hoje, né? Os Estados Unidos financia a Tesla, financia diversos projetos ali, mesmo se dizendo um país mais liberal. A mesma coisa é a China, ela faz os investimentos diretamente ali, né? Mas você tem então, essas diferentes correntes que vão dizer diferentes coisas, mas na prática todas elas concordam que esse valor ele é impeditivo e que o Brasil não vai se desenvolver enquanto ele não sair disso. Agora, qual que é o problema? Enquanto essa taxa de juros permanece nessas alturas, os empresários brasileiros, eles preferem não investir. Esse é o problema maior aqui, né? Empresários brasileiros, então ele olha 14% e aí ele pensa, pô, eu vou abrir uma indústria para ganhar 8 ou para ganhar 20 que seja, se eu posso ganhar 14 sem fazer nada, só deixando meu dinheiro na Selic. Então, se eu invisto, por exemplo, R$1 milhão aqui, eu consigo ganhar 140 mil sem fazer absolutamente nada por ano, né? E se eu fizer da maneira correta, inclusive, eu consigo isso sem imposto. Ou se eu simplesmente sair emitindo dívida para outras pessoas aí, eu consigo investir num CRI, num CRA, sem pagar nenhum imposto. Então, é por isso que a economia brasileira está estagnada. E daí, quando você olha no seu negócio ali, você pensa, o que está acontecendo? É porque o crédito está mais caro. As pessoas não estão comprando de você porque elas têm dificuldade de acesso a crédito. Se os outros empresários não estão investindo, a gente não tem salários melhores no mercado. Por quê? Por que eu não tenho salários melhores no mercado? Porque se eu tenho poucas empresas competindo pelo trabalhador, ela pode oferecer o valor que ela quiser. Quando o mercado está mais aquecido, o trabalhador ele acaba ganhando mais também. Porque se está abrindo 20 empresas por mês, obviamente ninguém vai aceitar trabalhar por um salário mínimo, porque tem empresas novas surgindo. Você já esteve no mercado, por exemplo, que começa a crescer? O mercado financeiro está assim agora. Então, por exemplo, como o mercado financeiro está crescendo, eu aqui na UVP eu tenho que oferecer uma remuneração muito agressiva. Nenhum dos meus funcionários ganha salário mínimo. Por quê? Se eu ofereço 10 mil para o cara
e outra empresa que está começando oferece 30, obviamente eu tenho chance de perder o meu colaborador. É claro que não é só pelo salário, mas a gente tem chance de perder o colaborador. Então, por isso, o mercado inteiro começa a puxar esses salários para cima. E é assim que a economia toda foi ficando num limbo. Então, quanto mais a gente erra, mais a gente errará no futuro. E o problema é que a gente não chegou numa definição ainda. Então, em outros países, você pelo menos tem um norte que vai ser seguido. A China pode estar errada, do tanto que tiver, né? Ou os países da Europa podem estar errados também, mas pelo menos eles estão num norte específico. Eles estão dizendo, olha, é assim que a gente acredita. Então, a gente acredita que esse é o melhor modelo, né? O investimento via Estado é o melhor modelo, ou investimento liberal, né? Ou o capitalismo puro é o melhor modelo, ou investimento estatal é o melhor modelo. Enquanto a gente não chegar nisso aqui, a gente fica meio que no meio da bolinha aqui. Imagina que essa é uma bolinha. E às vezes ela é puxada um pouco mais para cá, às vezes ela é puxada um pouco mais para cá, mas fica meio assim, fica meio um andar de bêbado, né? E a gente nunca consegue chegar numa definição. Então, na prática, quando a gente está dizendo, né, que o Brasil está perdido e que está sem estrutura, não é nem que, poxa, o jeito que a gente está fazendo é ruim, é que a gente nem tem um jeito ainda, a gente nem chegou num raciocínio específico. E é muito difícil a gente conseguir resolver esse problema se a gente não pensar nas estruturas, né? Então, quando você for chegar lá numa eleição e for votar, não tem problema nenhum você escolher o candidato que você mais gosta ou aquele que se encaixa com as ideologias que você acredita. Mas tenta perguntar um pouco menos para ele se ele gosta de gay ou se ele vai na igreja e tenta entender o que ele pensa da economia. Porque você pode ser uma pessoa mais de esquerda e votar em pessoas que economicamente são mais de esquerda. Ou você pode votar em uma pessoa de direita que economicamente sejam mais de direita e que estejam falando em alguma forma que a gente consiga dialogar. Quando a gente procura políticos que são muito espalhafatosos e eles acabam criando mais conteúdo na internet do que necessariamente fazendo o trabalho deles, o problema que a gente tem é que eles não estão exercendo o papel deles na sociedade, que seria discutir. Quando eles discutem esses temas em público, a sociedade pode entender um pouco melhor o que a sociedade concorda. Então vai chegar num ponto que a gente vai ficar com um monte de político, igual a gente está agora, que não sabe nem o que está falando. Se você perguntar especificamente, né, para a maior parte dos nossos políticos, e aqui eu expliquei de maneira muito rasa, muito rasa mesmo, nesse raso eles conseguem explicar. E é importante que a gente consiga, né, explicar esse raso para a sociedade para a gente definir que rumo que a gente vai tomar, que papel que a gente vai seguir. Talvez isso seja mais importante que a Copa do Mundo, ou mais importante, né, do que o casamento gay ou banheiro trans. Isso aqui vai afetar a vida de todos os 220 milhões de brasileiros, independente da preferência política e ideológica deles. No fim das contas, entender sobre dinheiro não é só para você ganhar mais dinheiro, para você investir, para você fazer as coisas. É também importante para você conseguir ser um cidadão melhor, para você conseguir votar legal, para você conseguir entender para onde que a nossa economia está indo e saber se é a hora de pisar no acelerador ou no freio na sua vida pessoal, né? Porque o Brasil não está na crise tão feia quanto dizem, não. A gente já teve bem pior. Já tivemos inflação de 4 dígitos, né? A gente já teve ali num cenário onde o brasileiro não tinha nem saneamento básico. A gente está num dos maiores índices de desenvolvimento da história brasileira. Nosso IDH, por exemplo, é em torno dos países muito altos. Então, com todos os erros e tropeços que a gente teve nos últimos anos, o Brasil é bem melhor do que era na década de 80, bem melhor do que era na década de 90, bem melhor do que era nos anos 2000, só não do que era em 2010. Então, a gente tem esse problema. E se você quiser cuidar melhor do seu dinheiro, entender esses ciclos econômicos, às vezes até para você entender se é um bom momento para você empreender ou não, ou se é um bom momento para você trocar de emprego ou não, primeira coisa é deixar o like e se inscrever no canal aqui, porque o vídeo vale a pena. E segundo, você pode ir na descrição desse vídeo aqui, ó, tem um botãozinho chamado AUVP. A UVP é uma escola, mas diferente das demais escolas, a UVP é uma escola que ensina sobre dinheiro. Ela vai te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Ela também tem a própria plataforma de investimentos, né? Então a gente pode dizer que a UVP vai ser talvez a primeira escola do país a abrir um banco, e não um banco que tem uma escola. E é muito interessante para você. E se você vier especificamente desse link aqui, eu consigo te oferecer um presente diferente ali. Por quê? Porque eu sabendo que você veio daqui, eu sei que você tem interesse em economia e você vai receber módulos diferentes, né? A UVP ela tem uma adaptação, você vai poder estudar algumas coisas diferentes. Tem a grade principal, mas eu também posso te indicar um conteúdo diferente ali dentro da nossa escola que tem uma base muito sólida. E lembrando do compromisso da UVP, se você não aprender a investir depois de entrar na nossa escola, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não é aquela garantia de 7 dias, não. Não é isso. Essa é a garantia obrigatória por lei. É depois de concluir. Então você conclui todas as aulas, pode concluir todas as aulas, assistir tudo do começo ao fim, emitiu o seu certificado, colocou lá no seu
LinkedIn bonitão e se você não ficou satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. Esse é nosso compromisso no ambiente de internet onde é tudo muito complicado, né? A gente nunca sabe em quem a gente pode confiar e não. Então, eu tô dando o primeiro gesto de confiança, que é acreditar que você é uma pessoa honesta. Acho que o Brasil precisa mais disso, né? Eu acredito que você é honesto, depois você confia em mim e se matricula lá na escola. Se não funcionar, bom, você pode ir lá no Procon, lá nas aulas mesmo eu te ensino como é que faz isso. Você pode ir lá no Procon e pegar seu dinheiro de volta, além de tudo, me fazer pagar uma multa. Eu nunca faria isso porque seria muita burrice da minha parte, né? Eu mesmo te ensinar e dar o problema ali. Então você pode assistir as aulas da UVP, você vai se juntar a mais de, sei lá quantas mil pessoas, mais de 50 mil pessoas que eu formei nos últimos anos aí na nossa escola. E vai ter as aulas direto comigo mesmo. Então, obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo pra vocês. Encaminhe esse vídeo pra quem você achar útil, se é que ele foi útil. E até mais.